Gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias em Atos capítulo 8, e nós vamos ler os primeiros 12 versículos de Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículos 1 a 12. Só para dar um contexto histórico aqui para esse trecho. Esse trecho acontece assim que termina vamos dizer assim, o martírio de Estevão. Estevão, então, ele é martirizado por causa da sua fé. Ele está pregando o evangelho e, com raiva do que ele está falando, ele é assassinado, ele é morto. Então diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Vamos orar. Senhor, nesse momento, nós pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da sua palavra. Use a sua palavra, Senhor, para falar conosco. Peço também, Senhor, que o Senhor possa me usar como canal desta mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. O evangelho que o Senhor Jesus Cristo deixou com os seus apóstolos, com os seus discípulos, o evangelho que ele pregou durante o tempo que ele esteve nesse mundo, a intenção dele não é que esse evangelho ficasse restrito para algumas pessoas. A intenção de Jesus Cristo é que esse evangelho fosse levado para todas as partes do mundo. E nós vemos alguns versículos onde fica bem claro isso que Jesus tinha como objetivo. Ele disse para seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A intenção dele é que os discípulos saíssem dali e levassem o evangelho para todos os lugares e pregassem para todas as pessoas. Nós vemos também em Atos Jesus falando com os seus discípulos, quando ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele queria que os discípulos, todos eles fossem suas testemunhas. E ele diz: e sereis minhas testemunhas, onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele estava falando para os discípulos em Jerusalém. Então, quando ele falou para eles Jerusalém,
Ele estava dizendo: aqui onde vocês estão. A Judéia era a região onde ficava Jerusalém. Então ele falou para eles: eu quero que vocês preguem o Evangelho, sejam minhas testemunhas aqui na cidade onde vocês estão, mas também nessa região, nesse estado onde vocês estão. E depois ele diz a Samaria era uma região próxima da Judéia. Então não só aqui nessa cidade, não só aqui nesse estado, mas nas regiões vizinhas. E depois ele diz: até os confins da terra. Note que Jesus não está dizendo aqui: vocês comecem por Jerusalém, depois que vocês ganharem todo mundo em Jerusalém, vocês passem para a Judéia, quando todo mundo na Judéia for evangelizado, vocês passem então para Samaria e depois até os confins da terra. Não! A maneira como é construída a frase do que Jesus está falando aqui é que nós temos a responsabilidade de fazer isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que nós estamos evangelizando a nossa cidade, nós temos que evangelizar a nossa região, nós temos que evangelizar o nosso país, e nós temos que evangelizar até aos confins da terra. Os discípulos ainda não tinham feito isso até esse ponto. Eles tinham ficado somente em Jerusalém. No começo do livro de Atos, se vocês lerem o começo do livro de Atos, vão ver que todos os dias pessoas se convertiam, e tinha dias que 3.000 ou mais pessoas se convertiam. Eles tinham uma mega igreja em Jerusalém, mas estavam ainda somente em Jerusalém. Mas com essa perseguição que começou com a morte de Estevão, as pessoas tiveram que sair de Jerusalém. Foram forçadas a saírem de Jerusalém, e saíram espalhando o Evangelho. É um erro não divulgar o Evangelho. Ou espalharemos o Evangelho por bem ou pela dor. Só para os irmãos terem uma ideia, aqui nesse mapa, os países onde está marcado em verde são os países onde o Evangelho já foi bem espalhado, onde há oportunidade das pessoas ouvirem o Evangelho. Os países que estão em amarelo são os países onde o Evangelho está começando a ganhar alguma amplitude nesses países, ou em alguns casos países onde existem cristãos nominais, que não são realmente praticantes. E os países vermelhos são aqueles que são considerados não alcançados, onde existe uma grande parcela da população que não sabe nada a respeito de Jesus Cristo. Hoje, 1/3 da população do mundo nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Eu sei que tem muita gente em Juiz de Fora que ainda não aceitou a Jesus Cristo, mas eu acho que vai ser difícil achar pessoas em Juiz de Fora que nunca ouviram falar dele. 1/3 da população do mundo nunca ouviu falar de Jesus Cristo, não sabem quem Ele é, ainda são não alcançados pelo Evangelho. Quando nós vivíamos na Costa do Marfim, eu tive a oportunidade de entrar em lugarejos, em vilarejos, onde o Evangelho nunca tinha sido anunciado. Entrar em lugares onde eles estavam ouvindo o Evangelho pela primeira vez. E há muitos lugares assim no mundo. Há lugares no mundo onde as pessoas não conhecem pessoalmente outro cristão, nunca viram um cristão na vida. Para eles um cristão poderia ser um ET ou qualquer outra coisa estranha, porque nunca viram um cristão na vida. Nunca viram uma Bíblia. Eu estava no Tajiquistão, que fica ali no Oriente Médio, na Ásia Central, aliás, que fica na Ásia Central. Eu estava no Tajiquistão e no domingo de manhã eu ia sair com um dos pastores ali do Tajiquistão. Nós íamos para uma igreja mais distante e um policial parou o carro onde estava o pastor e uma espécie de blitz.
E eles fazem muito isso lá porque os policiais são muito corruptos, param os veículos simplesmente para conseguir algum dinheiro, alguma propina. E quando ele parou, o pastor, ele olhou assim pela janela do passageiro, olhou para o pastor, e ali, entre onde estava o policial, onde estava o pastor, tinha uma Bíblia. Ele olhou ali para aquele livro e ele falou: aquilo lá é uma Bíblia? Ele falou: é. Ele falou: eu poderia dar uma olhadinha? O pastor pegou a Bíblia, pôs a Bíblia na mão dele. Ele olhou para a Bíblia e ele falou: é a primeira vez que eu pego numa Bíblia. A Bíblia era em russo. O pastor falou para ele, o policial era tajique. O pastor falou para ele: você gostaria de ter uma Bíblia em tajique? Ele falou: existe isso? Bíblia em tajique? Existe. Ele falou: eu tenho ali, eu posso ir buscar para você. O policial falou: sim, eu gostaria de ter uma Bíblia em tajique. Ele voltou, ele pegou 2 Bíblias, porque eram 2 policiais ali, voltamos, e ele entregou as 2 Bíblias, uma para cada policial. E o policial falou para ele, desde pequeno, eu sempre quis saber o que tinha dentro de uma Bíblia. E finalmente, pela primeira vez, esse policial pôde ter uma Bíblia nas suas próprias mãos, na sua própria língua. No versículo 4, os que foram obrigados a se deslocar, que saíram de Jerusalém com aquela perseguição que tinha começado ali, eles saíram e eles começaram a falar de Jesus Cristo em todos os lugares por onde eles iam, apesar de que era perigoso, porque nós vimos no texto que Saulo, que mais tarde passou a ser chamado de Paulo, Saulo estava perseguindo os cristãos, e onde ele encontrava cristãos, ele colocava na cadeia. E apesar do perigo de se identificar como cristão, eles estavam anunciando a palavra de Deus. Hoje, os lugares onde o evangelho mais cresce são lugares onde há mais perseguição. Países como Índia, onde eu falei agora há pouco de perseguição, a igreja está crescendo. A China, onde há muita proibição quanto ao evangelho e quanto a se reunir em igrejas, onde há perseguição aos cristãos, está crescendo assustadoramente a igreja em China. E no Irã, onde quase todos os cristãos foram forçados a sair do Irã depois da revolução que houve e tornou o país um país totalmente muçulmano. Hoje no Irã há um movimento de crescimento de igreja que é considerado o lugar onde a igreja mais cresce, ou cresce mais rapidamente no mundo. Nos lugares onde há maior perseguição é onde a igreja está crescendo mais. No versículo 5, Filipe foi para Samaria para pregar o evangelho. Para você isso não pode dizer, isso talvez não diga muita coisa. Foi para Samaria, nome de uma cidade como qualquer outra? Não é assim tão simples, porque tem que conhecer que na história entre os judeus e os samaritanos existia uma rixa muito grande. Eles eram inimigos, eles se odiavam. Os judeus e os samaritanos não se davam bem, não falavam uns com os outros. Se um comia num prato, o outro não comeria naquele prato. Mas aqui nós vemos que Filipe, que era judeu, culturalmente judeu, mas tinha se convertido a Jesus Cristo, ele estava indo para a capital da região dos inimigos dos judeus, para pregar o evangelho. A pregação do evangelho tem que ser feita para todos, até para aqueles que são considerados nossos inimigos. Todos os lugares pelos quais nós passarmos, mesmo que forem lugares perigosos. Quando eu estava no Tajiquistão, encontrei com um pastor, na verdade ele era do Cazaquistão,
mas ele estava fazendo plantação de igreja no sul do Tajiquistão, na fronteira próximo com o Afeganistão. E ele estava me contando que ele estava planejando uma viagem para dentro do Afeganistão. O Afeganistão está na lista dos lugares de maior perseguição no mundo. Todos os anos há uma classificação que é feita. Coreia do Norte é número 1 e o Afeganistão é número 2, já tem vários anos, em termos de perseguição de cristãos. E ele disse que ele estava para fazer uma viagem, ele já tinha feito uma viagem, ele estava fazendo outra viagem. Ele disse que o pastor que estava na capital Cabul, que tinha lá 10 ou 12 convertidos, que ele estava cuidando daquelas pessoas, 10 ou 12 convertidos. Ele disse que a situação ali era que eles não poderiam se reunir no mesmo lugar 2 vezes. A maneira como eles se reuniam é que 30 minutos antes da reunião passavam a informação de onde seria a reunião, por motivos de segurança. Mas a polícia descobriu esse pastor e o que ele estava fazendo. O nome dele foi passado para o Talibã, para que ele fosse eliminado pelo Talibã. Esse pastor estava se escondendo com sua família, 7 filhos, estava se escondendo. E esse pastor com quem eu estava falando, ele disse, aqueles irmãos ficaram sozinhos ali, sem ninguém que os ajudasse, eu preciso ir lá ajudá-los. O anterior já tinha sido identificado e o nome dele já tinha sido dado ao Talibã para ele ser eliminado. E esse pastor estava dizendo, eu preciso ir lá, porque aqueles cristãos precisam da gente. Eu falei, mas não é muito perigoso, não? Ele falou, é perigoso. Ele falou, eventualmente eles vão saber o que eu estou fazendo ali, mas eu tenho que ir. O Evangelho, irmãos, tem que ser levado para todos os lugares. A pregação do Evangelho leva a conversões. Mas que eu estou indo para trás aqui, está de ponta cabeça, por isso. A pregação do Evangelho leva a conversões. No versículo 6, disse que a multidão para quem Filipe estava pregando, eles prestavam atenção ao que ele estava dizendo. E a mensagem que Filipe estava pregando, nós vemos no versículo 12, que a mensagem que ele estava pregando, o conteúdo da mensagem, era o reino de Deus e Jesus Cristo. Filipe estava pregando o reino de Deus e Jesus Cristo, e o resultado foi fé e batismo. Tanto homens como mulheres foram batizados, muitos deles foram batizados. Quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, isso transforma vidas, almas são convertidas e vidas são transformadas. O pastor Keiichi, eu estive com ele no Japão. Pastor Keiichi, antes de se converter, ele fazia parte da máfia japonesa, ele era da pesada. Ele se converteu, Deus transformou a vida dele, hoje ele é pastor, hoje ele é presidente da Associação das Igrejas Batistas Livres no Japão. Tem ali também, ali em cima, Kontinpol. Kontinpol era um senhor já de idade, antigo xamã, ou podemos dizer pajé, como entre os índios aqui. Ele mexia com espíritos, era um médium, ele mexia com espíritos. E ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele se converteu, todos os seus vizinhos fugiram, porque eles tinham certeza de que ele seria castigado pelos espíritos. Mas nada aconteceu. Esse senhor que não sabia ler e escrever, ele pegou histórias bíblicas que ele levava em cartazes, ele levava figuras de histórias bíblicas para o mercado, e ali ele passava horas e horas no mercado evangelizando as pessoas. Uma vida transformada por Deus. Eu encontrei esse senhor aqui, que passou a se chamar Jó.
eles quando se convertem ali na África, eles gostam de assumir um nome cristão, e ele passou a usar o nome Jó. Ele era um agricultor, ele costumava ser o bêbado da região, ninguém dava nada para ele, vivia bêbado, até que ele se converteu. Deus transformou a vida dele. Eu mencionei para vocês dos ateus na França que estão sendo alcançados pelo Evangelho, e o Evangelho está transformando a vida deles. Onde o Evangelho é pregado, almas se convertem, vidas são transformadas. Outra coisa interessante que nós vemos nessa passagem é a convivência do verdadeiro com o falso. Nos versículos 6 e 7, nós vemos sinais milagrosos, curas, expulsão de demônios que acompanhavam a pregação de Filipe, a pregação do Evangelho de Filipe. Às vezes nós ficamos meio desconfiados e desconfortáveis com esses sinais nos nossos dias, mas Deus está realizando coisas grandiosas nas fronteiras onde o Evangelho está sendo pregado. Eu estive na Índia, naquela igrejinha que vocês veem ali, conversando com o pastor na Índia, e na nossa conversa, durante a conversa, ele falou um negócio que me soou estranho. Ele falou que os vizinhos tinham medo da igreja. Eu falei, mas como assim? Por que os vizinhos têm medo da igreja? Ele me contou uma história. Ele diz que, acho que foi no ano passado, receberam uma mulher que fazia 15 anos que ela estava endemoniada. E os parentes tinham levado essa mulher para todo tipo de curandeirismo, para diferentes religiões, tinham feito sacrifícios, tinham feito tudo o que foi aconselhado, eles tinham feito. Finalmente eles trouxeram a mulher para a igreja, e na igreja eles começaram a orar por ela, e ela foi liberta dos demônios. E quando a vizinhança viu isso, a vizinhança conhecia essa mulher, quando eles viram a libertação dessa mulher por causa da oração dos cristãos, eles ficaram com medo, porque eles acharam que os espíritos tinham saído daquela mulher e que entrariam nas casas vizinhas da igreja. Mas eles viram o poder de Deus na libertação de vidas. Hoje estamos ouvindo história após história em lugares de países muçulmanos, onde muçulmanos estão se convertendo porque estão tendo sonhos com Jesus Cristo. Nos seus sonhos estão vendo Jesus Cristo, e logo depois de terem esses sonhos, alguém fala para eles do Evangelho, e isso está convencendo eles da realidade do Evangelho. Isso está acontecendo de nossos dias, principalmente nas regiões onde o Evangelho está sendo pregado, como nas regiões fronteiriças. Mas na mesma cidade havia outro homem, Simão, que realizava milagres impressionantes. Ele se dizia muito importante e tinha uma credibilidade extraordinária com a cidade. O poder dele era considerado um poder divino, como se o poder dele viesse de Deus mesmo. Ele era considerado como um Deus. Mas no versículo 11 nós vemos que, na verdade, o poder dele não era de Deus, era enganação da magia. Irmãos, muitas vezes eu ouço o seguinte: se é milagre, deve ser de Deus. Não é assim. Nem todo milagre vem de Deus. E por isso precisamos ter muito cuidado com os que fazem milagres e maravilhas, porque nem todos os milagres vêm de Deus. O próprio Simão se converteu. Se vocês verem o versículo 13, que nós não lemos, ele também se converteu e foi batizado, porque o poder de Deus é maior do que tudo. Concluindo para a reflexão, gostaria de fazer 3 perguntas
eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco sobre essas 3 perguntas. O que você está fazendo para espalhar as boas novas? Você pessoalmente, qual é a sua participação em anunciar as boas novas de Jesus Cristo? Qual tem sido a atuação da igreja no evangelismo, na plantação de novas igrejas? Qual tem sido a atuação da igreja em missões, em levar o evangelho aos povos que ainda não ouviram o evangelho? Vou pedir que você abaixe a sua cabeça, feche os olhos, reflita um pouco nessas questões. O que é que eu tenho feito para levar as boas novas às pessoas com quem eu entro em contato? O que nós como igreja estamos fazendo pela evangelização, pela plantação de novas igrejas? O que nós como igreja estamos fazendo para levar o evangelho para essas regiões que estavam vermelhos no mapa, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho? Jesus Cristo disse que nós deveríamos levar o evangelho para todos os lugares, para todas as criaturas. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Teu Espírito Santo use a reflexão deste texto para nos ajudar, Senhor, a entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Para nos ajudar, Senhor, a entender que, sim, é muito gostoso nós estarmos aqui na igreja, participarmos da comunhão com os irmãos, de termos oportunidade de estudar a Tua palavra aqui, mas que além disso, temos uma responsabilidade de levar essas bênçãos que nós temos recebido para outras pessoas que ainda não o conhecem. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, nos impulsione, Senhor, à ação, para que nós possamos ser obedientes ao Teu mandamento de levar o evangelho para todos os lugares onde nós formos e até para lugares distantes nesse mundo. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém.